Boa noite. Vamos iniciar o desenvolvimento do capítulo 2 da disciplina sobre o tema de armazenamento de energia térmica. E hoje o que vamos ver são os princípios e tipos de armazenamento. Este tema é um dos mais importantes de armazenamento de energia elétrica. E o que vamos subdividir este capítulo em quatro partes. Hoje os temas que vamos tratar são algumas lembranças do que foi estudado em disciplinas como física, por exemplo, sobre que é o calor, a temperatura, calor sensível, calor latente. Isso aí como base para entender como que se realiza o armazenamento de energia térmica. E depois já vamos passar ao tema da classificação do armazenamento de energia térmica em baixa temperatura, em alta temperatura e finalmente armazenamento de energia térmica para geração de eletricidade. E também, como já é costume, a proposta de alguns exercícios. Como já falei, este tema é bastante amplo e um dos mais importantes, né, de armazenamento de energia elétrica. Comecemos então relembrando que é o calor. Calor é uma forma de energia responsável pela agitação das moléculas de uma substância. Então, calor é uma forma de energia. E quanto maior é a energia cinética de um corpo, em outras palavras, é o estado de agitação das partículas, maior será sua temperatura, portanto, mais quente estará. Então, quanto maior calor se acumula em um corpo, vamos verificar maior temperatura. Portanto, o efeito externo provocado pela intensidade de energia térmica de um corpo é a temperatura. E para que exista isso, deve existir energia adicionada, né? Assim, o calor adicionado a um sistema é igual à variação da energia total ΔE do sistema somado ao trabalho realizado pelo sistema. Ou seja, para que exista essa mudança de temperatura, necessariamente tem que se adicionar calor. Em resumo, calor é a transferência de energia entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. E a temperatura, o que é? Quando adicionamos calor a uma substância, o que vamos verificar imediatamente é aumento da temperatura. E o que está acontecendo a nível microscópico é que a temperatura é proporcional à energia cinética média dos átomos daquele corpo. Então, quanto mais alta a temperatura, mais energéticos são os átomos ou moléculas. Dessa forma, podemos verificar, né, através de algum sistema de medição, qual é a temperatura de um corpo. E para isso precisamos ter algumas referências, né? No caso, por exemplo, do repouso absoluto, zero absoluto, existe para a escala denominada Celsius. Esse zero absoluto seria menos 273 graus Celsius. Para o Fahrenheit corresponderia a menos 460. E para Kelvin e Rankine seria o zero. Então essas diferenças já podemos ver aqui. Zero para Kelvin e Rankine, zero. Essas são as escalas absolutas. Então uma escala absoluta de temperatura começa de zero, que corresponde ao repouso absoluto. E a partir de aí, na escala Kelvin, desse zero absoluto, já podemos medir a temperatura, né, até valores superiores. No caso, zero Kelvin, né, que é o repouso absoluto, e 273 Kelvin corresponde ao ponto de congelamento da água. Obviamente com a pressão de 760 milímetros de mercúrio. E 373 graus corresponde nessa escala Kelvin a água fervente. Já essa outra escala Rankine, Kelvin seria no Sistema Internacional de Medidas, né? Rankine é já escalas derivadas do sistema inglês.
no qual já 492 graus corresponde ao ponto de congelamento e 672 à água fervente. As outras duas escalas, não sendo a escala Celsius do sistema internacional, se verifica com a água, né? O ponto de congelamento da água seria o 0 graus. Essas são escalas relativas. Tanto escalas Celsius como Fahrenheit são relativas, e sendo que a referência é o ponto de congelamento da água, que seria em escala Celsius 0 graus e Fahrenheit 32 graus. Já a água fervente para a escala Celsius é 100 graus e Fahrenheit 212. Então essas são as formas de medir a temperatura, que seria o calor adicionado, né? e a verificação física do aumento da energia adicionada, né? Em resumo, a temperatura depende do estado físico de um material, indicando por meio de uma descrição quantitativa se o material está quente ou frio. Portanto, a temperatura está relacionada à energia cinética das moléculas de um material. E por outro lado, calor sempre se refere a uma transferência de energia de um corpo ao sistema para outro em virtude de uma diferença de temperatura existente entre eles. Significa que nunca indica a quantidade de energia contida em um sistema particular. Calor sempre é uma energia em trânsito. Não existe nenhuma quantidade de calor em um corpo. Então, calor, a ideia de calor é a energia em trânsito. Dentro do calor como uma definição global, podemos subdividir, né, o calor em algumas formas. O calor sensível, por exemplo, denominado calor sensível, é uma quantidade de calor que faz a temperatura de uma substância variar. E essa quantidade de calor se representa pela letra Q. E é igual à massa da substância vezes o calor específico da substância e a variação de temperatura ΔT. E daí podemos mencionar que ΔT seria a quantidade de calor dividida pela massa vezes o calor específico. Então tem que existir necessariamente uma variação de temperatura, né, quando existe esse calor sensível. Então o calor irá fluir de um corpo para outro somente quando houver uma diferença de temperatura entre eles. E isso acontece sempre do corpo mais quente para o mais frio. A isso denominamos calor sensível, né? Então necessariamente tem que existir uma quantidade de calor e uma diferença de temperatura. Nessa equação aparece o coeficiente C, que é o denominado calor específico, que na realidade é uma grandeza característica de cada material, que indica quanto maior o calor específico de uma substância, maior é o tempo para aquecê-lo ou resfriá-lo. Então, quanto maior é o calor específico, por exemplo, no caso aqui do pinho branco, gelo, né, que está na ordem de 2.800 joules por quilogramo por grau Celsius, aqui maior é o tempo para aquecê-lo ou resfriá-lo. Então, uma vez aquecido, vai demorar, né, um maior tempo, e ele também vai demorar para esfriar. Bom, aqui a unidade básica é a água. O calor específico da água é 4.186 joules por quilogramo por cada grau Celsius. Bom, aí ao lado temos no sistema inglês BTU por libras por grau Fahrenheit, corresponde a 1. Então, cada material se comporta de diferente maneira, né? Então, a água é 4.000, e aqui vamos ver o ar já é diferente, né? O ar, o gelo. Então, o calor específico de um determinado material mostra que para que massas iguais de materiais diferentes sejam elevadas à mesma temperatura, são necessárias quantidades de calor diferentes. Então, para cada material vamos ter que aumentar a quantidade de calor de forma diferente, dependendo do tipo, né, do material. Então, alguns são muito mais sensíveis do que outros. O caso aqui do cobre, por exemplo, isso aí é verificado quando aquecemos algum recipiente de cobre.
ele rapidamente ele aquece ou também esfria, né? Se colocamos em contato com o gelo, rapidamente vamos verificar que o cobre se esfria. E o alumínio a mesma coisa, né? Então são materiais de transferência muito acelerada de calor. Existe também outra forma de calor, que é denominado calor latente, que é o calor que produz mudança de estado físico no corpo. É o calor que verificamos, por exemplo, quando um sólido, como um gel, é derretido, não, a través da energia solar, da absorção da energia solar. Então muda de sólido a líquido. E fica aí essa quantidade de calor na forma do líquido, só que aos poucos, com o passo do tempo, esse líquido vai se tornando sólido novamente. Mas esse calor retido é o denominado calor latente, que é igual a quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor latente de transição. Então, quando falamos calor latente, sempre vai existir uma parcela denominada calor latente de transição, que é a quantidade de calor trocado por unidade de massa, quando uma determinada substância pura, ao mudar de estado a uma temperatura constante, troca uma quantidade de calor. Então esse calor latente se verifica em materiais com mudança de fase. E mudança de fase é a mudança, né, de sólido a líquido a gasoso. Então isso se verifica não em todos os corpos, né, facilmente, em alguns com maior facilidade, como é o caso da água. Mas na realidade todos, né, depende da quantidade de calor, porque se fosse, por exemplo, o aço submetido a um forno de grande quantidade de calor, esse aço também pode se tornar líquido. Então, se aumentamos a temperatura, podemos atingir inclusive estado gasoso, né? Então depende de quanto de calor estamos envolvendo. E a denominada capacidade térmica, que está relacionada com essas substâncias, isso está relacionado com a quantidade de calor que recebe uma substância que não passa por mudança de estado, e é diretamente proporcional ao seu aumento de temperatura. Essa capacidade térmica C é a constante de proporcionalidade dessa função. Aqui vemos a quantidade de calor e essa capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, a unidade de capacidade térmica é joules por Kelvin ou joules por grau Celsius. Outras unidades também pode ser caloria por grau Celsius. Ou seja, quanto de energia aumenta por cada variação de 1 grau, né? Então, essa é a capacidade térmica. Dentro de todos a enorme quantidade de materiais existentes na natureza, algunos exemplos de materiais aqui estão listados com suas características adaptadas para o armazenamento de energia térmica. Por exemplo, aquelas substâncias que facilitam o armazenamento de calor sensível são a água, o aço, o basalto. Obviamente existem outros, né? Estou só mostrando alguns exemplos que eles têm calor específico, diferente, uma densidade em quilogramas por metro cúbico, sendo aí o aço obviamente maior a densidade, e capacidade de armazenamento térmico, tanto em kWh por metro cúbico ou kWh por toneladas, né? Então aí a água, por exemplo, armazena 58 kWh por metro cúbico, já o basalto 35. Eles são materiais relacionados com armazenamento de calor sensível. Com relação ao calor latente, aí temos quatro tipos, né? Cera de parafina, esse aqui é um sal que contém aqui uma molécula de água, e sais fundidas, né? É outro tipo de materiais. Então, cera de parafina, esse sal de Grover e sais fundidos. Então cada esse sim tem ponto de fusão. Ou seja, chega um momento em que, dependendo da quantidade de calor absorvida, no caso da parafina, a 38 graus Celsius ela vai mudar de sólido a líquido.
sais fundidas é muito maior, né? 265 graus. E eles vão, só que essa sal fundida vai armazenar maior quantidade de calor, 496 kWh por metro cúbico, e a parafina 53 kWh por metro cúbico. E existem outros tipos de calor ainda pouco utilizados na forma de armazenamento de energia térmica, mas são fenômenos que existem também, né? Que é o calor de dissociação e reação reversível, relacionadas aqui com equações químicas, né? de redox principalmente. Então, mas o que destaca assim para fins de geração de energia elétrica nessa fase que estamos de avanço tecnológico seria materiais que armazenam calor sensível e materiais que armazenam calor latente. Para fechar essa parte que lembra temas estudados em alguma disciplina anterior, vou propor um exercício que o enunciado é isso, né? A energia necessária para fundir uma grama de gelo a 0 graus Celsius é 80 vezes maior que a energia necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de uma grama de água. Coloca-se um bloco de gelo a 0 graus Celsius dentro de um recipiente termicamente isolado, fornecendo-se a seguir calor a uma taxa constante. Transcorrido um certo intervalo de tempo, observa-se o término da fusão completa do bloco de gelo. Após um novo intervalo de tempo igual à metade anterior, a que temperatura estará a água? É um exercício que vamos fazer de forma adicional em outro documento que vou colocar no Moodle. Bom, já deixando essa parte introdutória para lembrar esses temas de calor, temperatura e tipos de calor, vamos ver já assim já o foco desse capítulo, que é o armazenamento de energia térmica, da AET, que vem também da sigla do inglês Thermal Energy Storage, TS. Esse aí, artigos, livros em inglês, predomina essa sigla TS. Então, com relação ao armazenamento de energia térmica, estes autores, Bueno e Brandão, mencionam as seguintes questões. O armazenamento de energia na forma térmica em baixas diferenças de temperatura é simples, barato e não requer tecnologia complexa. Isso quando envolve baixas diferenças de temperatura. Materiais para isolamento térmico eficiente para essas aplicações são baratos e facilmente disponíveis. Então, essa área de armazenamento de energia térmica para baixas temperaturas é bastante simples. O exemplo clássico é um coletor solar, né, de aquecimento de água doméstico, que trabalha assim na ordem de 60 graus Celsius, 70 graus, né? Então aí as tecnologias são muito mais simples. Já para a conversão de energia térmica em outro tipo de energia mecânica, aí a questão já é muito mais complexa, né? Por ter baixa eficiência, requer elevadas diferenças de temperatura para melhorar o desempenho e eficiência do sistema. É o caso de armazenar energia térmica com a finalidade de produzir energia elétrica. Então, já fazer isso requer muitos sistemas muito mais complexos e mais caros, e a eficiência diminui também. Por exemplo, motores Stirling, capazes de utilizar calor externo, têm eficiência típica de apenas 15%. As melhores turbinas, trabalhando em alta pressão, portanto altas temperaturas, atingem eficiência máxima em torno de 60%. Então, dentro das tecnologias de geração de eletricidade, uma delas é essa, a utilização de motores Stirling pela absorção de calor de energia solar, né? Só que a eficiência, porque são temperaturas muito baixas, né? Então são na ordem de 15%. Baixas de forma relativa, né? Estamos falando aí de 100 a 200 graus. Entre maior seja o delta T, vamos conseguir maiores eficiências. Isso aí pode ser conseguido em turbinas, ¿no? Queimando combustíveis, por exemplo, gás natural, petróleo. Então atingimos maiores diferenças de temperatura e as eficiências aumentam também, em torno de 60%. Por outro lado, sistemas que armazenam energia térmica
o sea, calor en grande cantidad y en altas temperaturas, na orden de 600 grados, son técnicamente muy complexos. Aquí entrarían las denominadas usinas termosolares, mas existen experiencias con utilización de sal fundido para almacenar calor. Y esas experiencias de usinas termosolares voy a mostrar en otra aula. Y esos sistemas complejos requieren tecnología bastante avanzada, ¿no? Son caros y difíciles de operar y presentan baja eficiencia por causa de las pérdidas térmicas y del consumo de energía necesario para mantener la infraestructura en operación. Por causa disso, os sistemas térmicos são ainda apenas uma possibilidade teórica, embora existam, ¿no?, projetos piloto e alguns já em maior estágio avançado, ¿no?, de teste ou operação. Mas as possibilidades de armazenamento térmico para gerar energia elétrica são grandes, ¿no? Entre maior seja o investimento e o tamanho das usinas, também as chances de éxito, de sucesso são muito maiores. Mas, em resumo, existem ainda poucas instalações em operação, mas não é ainda 100% teórico, né? Já existem equipamentos e usinas funcionando. Vamos ver no próximo capítulo. E com relação a esse armazenamento de energia térmica, a forma mais barata de armazenamento de energia térmica é aquela que utiliza o armazenamento do calor do sol, porque o sol, né, aparece diariamente dependendo da região e do local, né, onde vai ser instalada a usina, e não precisa passar por nenhuma transformação. Ou seja, a energia solar não chega diretamente da estrela do sol e não precisa passar por nenhum outro processo de transformação e só utilizar um meio de armazenar esse calor. E isso aí pode ser realizado por meio de materiais que armazenam calor sensível ou calor latente. Então, essa é a tecnologia atualmente mais avançada de armazenamento de energia térmica através da absorção do calor proveniente do sol. Y esa energía térmica solar puede ser almacenada y para ser utilizada en horarios diferentes das horas de sol durante la noche. Así, por ejemplo, el calor latente, ¿no? Durante el día vamos a derretir alguna masa considerable de sal fundida. Ella va a absorber durante el día grandes cantidades de calor y de sólido va a existir mudanza de fase a líquido, y eso ahí durante las horas de sol del día. Y a noche ese material era almacenado en tanques apropiados, y ese calor almacenado en la forma de calor latente, o sea que el material estando en la forma líquida, es retirado, ¿no?, por medio de trocadores de calor, y de noche podemos generar energía eléctrica proveniente de esos tanques. Y claramente con el paso de las horas ese material va a se tornar nuevamente sólido, y al día siguiente, en horas ya de mañana, ¿sí?, otra vez él se encuentra la mayor parte en estado sólido y nuevamente recibe energía solar y se torna otra vez líquido por medio de un ciclo, ¿no?, diario. Entonces, sistemas de almacenamiento de energía térmica en general pueden ser clasificados de la siguiente forma: almacenamiento de energía térmica a baja temperatura. Y cuando es a baja temperatura tenemos dos caminos: almacenamiento en reservatorios de baja temperatura, conocida como ALTS, y almacenamiento de energía criogénica, CES. Y otro camino es almacenamiento de energía térmica a alta temperatura. Y existen tres caminos en alta temperatura. El primero, almacenamiento en sais fundidos y líquidos iónicos a temperatura ambiente, conocido por el inglés RTILS. Almacenamiento en materiales sólidos, concreto o cerámica. Y existe otro último camino, almacenamiento en materiales de mudanza de fase, PCMs.
Comencemos uma descrição do armazenamento de reservatórios de baixa temperatura, ALTS. A forma mais conhecida é a água de uso doméstico para fins de banho, ¿no? O sea, os famosos coletores solares. É uma forma, né? É esse caminho, e a outra é com baixíssima temperatura, que é frio. Então mencionemos então primeiro esses reservatórios de baixa temperatura, onde a água é esfriada ou congelada, utilizando os equipamentos específicos. Os mais conhecidos são refrigeradores ou freezer, né? Que funcionam em horas fora de pico e armazenam essa energia térmica, ou seja, producen hielo a uma baixa temperatura para fornecer necesidades de esfriamiento durante horas de pico. Esses sistemas de esfriamiento pueden ser, por ejemplo, sistemas de acondicionamiento de ar, o en grandes ambientes como un shopping center, un hospital, ¿no? Entonces, para no gastar tanta energía eléctrica para fins de esfriamiento, podemos utilizar esos sistemas directamente para esfriar y utilizar esas bajas temperaturas para equipamientos específicos. Entonces, esos armazenamientos de energía térmica a baja temperatura en reservatorios, en resumo, es conveniente para esfriamiento comercial o industrial, especialmente en grandes edificaciones comerciales que utilizan ar acondicionado. Isso aí vai permitir o funcionamento dos equipamentos com baixo custo. Dado que na atualidade o gasto em ar condicionado é grande, né, em épocas principalmente de calor, em países tropicais, é muito consumo de energia elétrica, e em grandes estabelecimentos ou edificações comerciais isso ainda é maior. Portanto, é possível produzir essas baixas temperaturas para essa finalidade. Dentro desse caminho de baixas temperaturas existe o armazenamento de energia criogênica, CES. Criogênicas são as técnicas utilizadas para esfriar materiais com a temperatura de ebulição do nitrogênio, ou seja, menos 195,8 graus Celsius, ou com temperaturas ainda muito mais baixas. Então, quando falamos de armazenamento criogênico, estamos falando de baixas temperaturas, na ordem de menos 200 graus Celsius. E o exemplo típico é o nitrogênio líquido e também o ar líquido, que permitem armazenar essa energia utilizando energia elétrica disponível em horários fora de pico ou proveniente de fontes renováveis ou por meio do trabalho mecânico de turbinas eólicas ou hidráulicas. O sea, utilizando todas esas fuentes de energía eléctrica disponibles, podemos producir esas temperaturas utilizando como elemento de tránsito un nitrógeno líquido o ar líquido. Y durante horario de pico, un líquido criogénico puede ser utilizado ya que ferve utilizando el calor del ambiente circundante, ¿no? Entonces tiene esas características de también producir vapor. Entonces el líquido criogénico aquecido es utilizado para generar energía eléctrica por medio de un motor de calor criogénico, ya que esos materiales, ¿no?, como el ar líquido o el nitrógeno, ellos con una mudanza pequeña de temperaturas pueden producir vapor, y así podemos tener una planta de producción de energía eléctrica. Eso ahí este es un diagrama de esa forma de producir, utilizar energía criogénica en electricidad, ¿no? Só que ainda esses sistemas están la mayor parte en la forma de proyectos, ¿no?, de testes laboratoriales o proyectos pilotos, mas es un camino, ¿no?, de producir energía eléctrica. A outra forma de baixa temperatura é o calor, né, que pode ser proveniente de alguma usina, calor residual de turbinas, por exemplo, pode ser utilizado para armazenar energia criogénica. E essa energia criogénica também pode proporcionar esfriamento ou refrigeração de forma direta para fazer funcionar unidades de ar condicionado.
Então, o caminho da baixa temperatura é bastante amplo e complexo. E em termos de densidade de energia, o sistema CES está na ordem de 100 a 200 vatios hora por quilogramo e baixo custo de capital por unidade de energia. Tem outra vantagem que não causa problemas ambientais e possibilita longos períodos de armazenamento de energia. Só que a eficiência é de em torno de 40 a 50%, tomando em conta o consumo de energia para a liquefacção do ar. Isso aí falando do ar líquido. Em alta temperatura, temos o caso de almacenamento de calor sensível por sais fundidos ou líquidos iónicos a temperatura ambiente. Então, esses equipamentos que armazenam esse tipo de calor sensível tem como base a utilização de sais orgânicos com pressão de vapor desprezível no intervalo de temperatura relevante com temperatura de fusão abaixo de 25 graus. Ou seja, são elementos que mudam, né, rapidamente de um estado a outro com baixa temperatura. E tais líquidos têm sido propostos para o armazenamento de energia, já que possuem o potencial de armazenar cientos de graus sem se descompor. Esses sais fundidos combinados com fluidos de transferência de calor foram testados, por exemplo, na central demonstrativa Solar 2, que utiliza 2 tanques, que operou na Califórnia entre junho de 1996 e abril de 1999. Esa central está aquí representada, Central Solar 2 en operación no deserto de Mojave, y utilizaba 2 tanques de almacenamiento de sal fundido de nitrato. En el caso, en la izquierda está o sal frío y aquí sal quente. Y eso ahí utilizando torres de absorción de energía solar. Entonces, eso ahí vamos a ver con mayores detalles en la siguiente aula. Ese almacenamiento de materiales sólidos también es posible, ¿no? Utilizando materiales sólidos, principalmente concretos o cerámicas, una falla de temperaturas entre 500 a 750 grados Celsius. Entonces aquí vemos esos ejemplos de materiales donde aquí vemos o custo, ¿no? Pues en dólares por kilovatio hora de almacenamiento y a temperatura aquí atingida. Entonces vemos que el custo disminuye en las temperaturas de en torno de 600 grados, ¿no? Y destacan algunos materiales como es el caso del concreto y cerámica, ¿no? Entonces varios materiales pueden almacenar concretos de alúmina o materiales de alúmina y silicato destacan ahí en esas curvas para almacenar ese tipo de calor utilizando materiales sólidos, y ese calor sensible es utilizado, ¿no? También para generar energía eléctrica. La tecnología más avanzada en la actualidad es la utilización de almacenamiento de materiales de mudanza de fase que almacenan calor latente. Esos PCMs son materiales normalmente sólidos o líquidos que poseen la característica de mudar de fase a una temperatura que corresponde a potencia térmica de la fuente. Y esos materiales tienen una característica interesante que almacenan grandes cantidades de calor latente obtenido durante la mudanza de fase, ofreciendo potencial de elevadas densidades de almacenamiento de energía. Y ese calor latente generalmente es almacenado utilizando energía solar. Y una vez que esos materiales mudan de fase de sólido a líquido, existe la posibilidad de transferencia de calor almacenado a través de trocadores de calor para movimentar, por ejemplo, turbinas, ¿no? De ciclo Rankine y de otros ciclos para movimentar un generador de energía eléctrica. Bueno, entonces, también no debemos dejar de mencionar, ya varias veces dice, sobre los colectores solares de agua, ampliamente utilizados en residencias urbanas, en hoteles, en áreas comerciales, servicios.
Essa é uma das áreas mais difundidas, mas não está dirigida a produzir energia elétrica, sino a poupar energia, né, que poderia ser gasta com utilização de chuveiros. Então, o uso de energia solar para aquecimento de água, para tomar banho, acaba diminuindo o consumo de energia elétrica. Mas é uma área que não está relacionada de forma direta com a produção de energia elétrica. Bom, passando ao tema de geração de energia elétrica, podemos mencionar que a capacidade óptima de um sistema de armazenamento de energia térmica depende de alguns fatores listados a seguir. Primeiro, expectativa em quanto à dependência do tempo e a viabilidade da radiação solar. Segundo, a natureza das cargas envolvidas no processo. Terceiro, grau de confiabilidade necessária do processo. Quarto, a forma em que a energia auxiliar é fornecida. E quinto, análise econômica que determina quanto da carga anual será alimentada pela energia térmica solar e quanto pelas fontes de energia auxiliar. Então, num sistema de armazenamento de energia térmica para fins de geração de energia elétrica, a forma mais viável é utilizar a radiação solar. Só que existen outros, né, processos que devem ser levados em conta, como o tamanho, né, a natureza das cargas, a confiabilidade, né, que aumenta a complexidade e o custo, as formas de energia auxiliar e todo o ciclo de análise econômico, quanto vai finalmente custar o quilowatt-hora produzido. Principais características do sistema de armazenamento de energia térmica são os seguintes: A capacidade por unidade de volume. B, a faixa de temperatura de operação, ou seja, a temperatura de calor que é adicionado e daquele removido do sistema. C, os meios de adição ou remoção de calor e das temperaturas relacionadas com isso. D, a denominada estratificação da temperatura na unidade de acumulação. E, os requerimentos de potência para adicionar ou remover calor. F, os recipientes, tanques e outros elementos estruturais associados com o sistema de acumulação. G, os meios para controlar as perdas no sistema de acumulação. E, finalmente, o custo, né, que também determina a viabilidade do sistema. Todas essas características determinam como que vai ser realizado o armazenamento de energia térmica e depois a geração de energia elétrica. Bom, o tema então é bastante interessante, amplo, vamos ver com maiores detalhes nos seguintes capítulos. E para terminar menciono algumas leituras, né, que é, por exemplo, esse texto da ABAC, Visão Geral da Tecnologia e Mercado para os Sistemas de Armazenamento de Energia Elétrica no Brasil. A ABAC é a denominada Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, e tem sua própria página, o site, e aí tem vários documentos que podem ser utilizados para esta disciplina. Existe também alguns livros, né, que o clássico é esse do John Duffy e William Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes. Esse livro é interessante, né, para poder aumentar o conhecimento. E tem aqui alguns artigos também, né, por exemplo, esse do CARE, Selection of Material for High Temperature Sensible Energy Storage. Bom, e assim, e finalmente esse livro também clássico, Sorensen, de energias renováveis. Então, eu vou colocar também no Moodle outros documentos mais acessíveis para leituras adicionais, e sempre mencionando artigos mais atualizados também, né? Muito obrigado e bons estudos.